Eu quero falar com vocês sobre algo que sempre me pedem. Bárbara, quais são os livros que eu não posso deixar de ler nessa vida? Existe uma perda muito forte acontecendo na nossa formação intelectual e que não tem muito a ver com essa falta de acesso à informação, mas com a forma como os clássicos da literatura e da filosofia foram sendo deixados de lado sob uma ideia de que são livros antigos, difíceis, ou principalmente distantes da realidade atual, quando na verdade o efeito do tempo faz exatamente o oposto com essas obras, porque quanto mais a sociedade muda, mais esses livros ajudam a entender padrões que se repetem, comportamentos humanos que não se alteram tanto quanto parece e estruturas de poder, moral, de pensamento crítico continuam operando com outras roupagens. E é por isso que os clássicos seguem sendo fundamentais, não necessariamente porque trazem as respostas da nossa vida, mas porque eles ensinam a fazer perguntas melhores. O primeiro que eu não podia deixar de colocar aqui é a República de Platão. É um exemplo claro disso porque, apesar de ter sido escrita há mais de 2000 anos, ela fala sobre temas que a gente vê todos os dias, como por exemplo, a relação entre poder e verdade, o papel da educação na formação das pessoas e até mesmo a facilidade com que as sociedades aceitam versões confortáveis da realidade. Já no livro Ética Nicômaco, Aristóteles muda o leitor desse pensamento mais rígido e ele começa a observar a vida prática, mostrando que agir bem não depende de regras absolutas, mas da capacidade de avaliar situações concretas, ponderar consequências e até mesmo assumir responsabilidade pelas próprias escolhas, algo que treina muito nosso pensamento crítico, porque a gente impede julgamentos automáticos e começa a fazer sempre uma análise de todo o contexto apresentado. Outro livro que está na moda falar mal, mas que é muito bom, é Meditações de Marco Aurélio. Ele não é um manual de autoajuda, como muitos acabam encarando, mas ele mostra um registro íntimo de alguém que está tentando governar a si mesmo antes de governar os outros. E claro, eu não poderia deixar de fora o livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, porque ele continua sendo muito atual, ele vai rompendo, com as visões ingênuas sobre liderança e poder e mostra como que as decisões políticas e institucionais raramente seguem princípios idealizados. E quando a gente começa a entender isso, o leitor ele desenvolve a capacidade de analisar discursos, promessas e ações com mais realismo, sem deixar se levar apenas pela aparência moral.